Então, vamos sentar, né, e abrir em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Então nós vamos ler versículos 1 a 7. E também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Posso ler? Versículo 1 do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu e sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque ainda alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Agora vamos para o capítulo 10, e versículo 14 em diante. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo a criteriosos, julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo. Porque todos participamos de um único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aquele que se alimenta do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou porventura, ou provocaremos zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes que ele? Então chegamos num ponto importante desta carta. Qual é? Ainda no meio da igreja dos Coríntios havia quem ainda participasse de algum tipo de idolatria, que comesse coisas sacrificadas aos ídolos, tinham familiaridade com os ídolos. Então vamos tratar desse assunto hoje. Como pode uma igreja evangélica ainda ter alguém lá envolvido no meio dela que tem alguma afinidade com idolatria, com ídolos, né? E ainda come coisas a eles sacrificadas. E depois Paulo fala que o que eles sacrificam não é a Deus, que aquele sacrifício que eles fazem, nós lemos, é a demônios que eles fazem. E Paulo não queria que ele se tornasse participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, a idolatria é uma coisa abominável diante de Deus. Deus detesta que o homem acredite em imagens, que o homem se envolva com feitiçaria, que o homem se curve diante de imagens, de esculturas, como se fosse o próprio Deus. Deus abomina todos esses objetos feiticeiros que entraram na igreja, porque a feitiçaria não tem nada a ver com Deus. Deus abomina as velas acesas, Deus abomina
as missas para mortos. Deus abomina o espiritismo, o envolvimento com mortos, que na realidade ele se envolve com demônios, não são com os mortos. Deus abomina esse tipo de coisa, não tem nada isso a ver com o culto a Deus, com a adoração a Deus, e principalmente no meio da igreja evangélica. Deus abomina no meio do povo dele qualquer tipo de feitiçaria, de idolatria, essas coisas que as pessoas se envolvem. E nós vemos no meio da igreja evangélica um monte de feitiçaria. Quando eles apresentam agorada, sal grosso, terra santa, água do Rio Jordão, fitinha disso, rosa daquilo, isso é feitiço que trouxeram para dentro da igreja evangélica. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, vamos ver quando Deus está dando a lei. Nós não estamos debaixo da lei, mas quando Deus dá a lei, o primeiro mandamento que ele dá para o povo é sobre a idolatria, sobre ídolos. Então vamos ler Êxodo capítulo 20, e nós vamos ler o versículo 1 em diante. São os 10 mandamentos que Deus está dando a Moisés, para Moisés trazer para o povo. Então ele diz, versículo 1: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, primeira coisa, Deus quer um culto puro. Deus não aceita mistura. Nunca esqueça isso. Deus não aceita mistura no culto prestado a Ele. Hoje em dia você vê um culto, as pessoas invocam um monte de nome de demônio. É um culto que tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de feitiçaria. Um culto misturado, traz alguma coisa, as águas oradas, que era água benta do catolicismo, virou oradas. E você às vezes vai numa igreja evangélica, você vê que tem um pouquinho de feitiçaria, um pouquinho de macumba. Onde existe sal grosso, você pôr sal grosso, que sal grosso é ungido, e você vai ser liberto pisando num corredor de sal grosso da igreja. Não existe isso. Onde está na Bíblia que qualquer objeto inanimado que alguém chegue e ora a respeito disso, se torna uma coisa consagrada e Deus se transfere para aquilo e aquilo vai trazer benefício para as pessoas? Você não vê nada disso. Então nós vemos que entrou na igreja, não digo todas, um culto, um sincretismo, que é um pouquinho de cada coisa, e a juntaram com Jesus Cristo. Então você encontra um pouquinho de macumba na igreja, você encontra um pouquinho de feitiçaria da igreja, você encontra umas manifestações que falam que é o Espírito Santo, que não é obra da carne. E isso hoje em dia está crescendo muito, está envolvendo muitas pessoas. Então Deus não aceita um culto misturado. O culto a Deus é uma coisa no Espírito, é exclusivo, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então ele vai dizendo, olha lá, versículo 13: não terás outros deuses diante de mim. Primeira coisa que ele fala, primeiro mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a primeira coisa que Deus orientou para Israel, quando Israel recebeu a lei e os mandamentos e saiu da terra do Egito, primeira coisa, Deus sabia que Israel iria se encontrar com muitos povos que tinham muitos deuses, muitas feitiçarias, muitas idolatrias. Então Deus fala assim: vocês não se envolvam com outros deuses diante de mim, vocês não vão fazer imagem, vocês não vão prestar culto a ela, não vão se prostrar diante dela, porque eu sou um Deus zeloso. Então Deus já está trabalhando na mente deles o quê? Que eles não tinham que se envolver com outros deuses, com outros costumes religiosos, com outras crenças,
que Deus quer um culto puro. Deus não tem nada a ver com idolatria, Deus não tem nada a ver com as cruzes, com Cristo pendurado, Deus não tem nada a ver com as velas acesas, Deus não tem nada a ver com esse monte de objetos orados, esse monte de óleo de Israel, terra santa, água do Rio Jordão, corredor de sal grosso, madeira que fazia uma porta, rosa ungida, tudo isso é feitiçaria. Deus não tem nada a ver com isso. Então Ele quer que o povo dele preste a Ele um culto puro, direcionado a Ele, e que não traga nenhum resquício de outra religião. Deus leva isso muito a sério. Está entendendo isso direitinho? Então Deus já está trabalhando na mente deles. Vocês não vão fazer nenhuma imagem, nada dos céus, nada da terra e nada debaixo da terra, porque eu sou um Deus zeloso. Então Deus abomina quando uma igreja deixa entrar no meio dela essas coisas feiticeiras, essas coisas de idolatria, não é? Todos nós viemos do catolicismo, pelo menos eu vim. Quantas vezes eu ia nas igrejas católicas e fazia uma reza no pé de cada santo que tinha lá. Quantas vezes eu passei naquela igreja lá em Santana, na Voluntários da Pátria, tem um altarzinho, tem lá uma senhora lá na frente que predomina, que é a Santana, né? Santa Ana, e aquele monte de santinho, cada um com um altarzinho. Quantas vezes eu me ajoelhei no pé de cada um daqueles e fazia aquela reza pedindo para eles me ajudar. E aquela estátua sempre com aquela mesma cara, aquele olho morto, aquela coisa sem vida, né? Uma velinha acesa no pé, quando não uma velinha, uma luzinha. Deus abomina, isso é uma desgraça, isso é coisa terrível. Deus abomina todo esse tipo de coisa. Ele não quer que a igreja se envolva com esse tipo de prática. Por isso que você tem que ficar muito atento quando aparece alguém na televisão: olha, eu vou distribuir uma rosa ungida. Isso é feitiço. Deus não se transfere para a rosa ungida. Então aquilo é uma abominação. Não interessa se a pessoa está lá, se tem uma multidão, você tem que olhar para a palavra de Deus. Então Deus não tolera idolatria, feitiçaria dentro da igreja, nenhuma mistura com nenhuma prática de outra religião. Deus quer um culto direto a Ele. Cada um de nós, através de Cristo, temos um acesso direto a Deus. Não temos nada intermediário. Cada um de nós, Cristo abriu um novo e vivo caminho com o seu sangue. Então nós temos um acesso direto a Deus, direto à presença de Deus, né? Totalmente direto à presença de Deus. Eu estou abrindo aqui porque senão fica dando esses reflexos. Osmar, abre aí um pouquinho, já abriu, né? Então nunca esqueça isso. Deus não tolera nenhum tipo de culto estranho, de envolvimento estranho no culto a Deus. Está claro isso na sua mente? Então Deus orienta o que para eles? Vou ler de novo. Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Olha, isso aqui é verdadeiro. Nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Lá, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então quando o indivíduo vai numa igreja que tem uma idolatria, ele se ajoelha, faz uma reza para aquele ídolo, ele está prestando culto ao ídolo. Então Deus abomina esse tipo de coisa. Quando a pessoa vai lá invocar espíritos no espiritismo, Deus abomina esse tipo de coisa. Quando uma igreja que se diz evangélica fica distribuindo um monte de coisa orada, isso é feitiçaria. O que é fetiche? Fetiche é você pegar uma coisa inanimada e considerar ela como se tivesse alguma coisa sobrenatural daquilo. Aquilo se torna fetiche, objeto de feitiçaria. Você pode ver que a feitiçaria se compõe de centenas de objetos, de coisinhas, de medalhinhas, de cruzinhas, de correntinhas, cores que combinam, de fitinhas, né? Então o fetiche é justamente isso, uma coisa inanimada, alguém dizer que ela tem um poder sobrenatural de Deus e que vai beneficiar alguém. Deus odeia esse tipo de coisa enfiado no meio da igreja dele. Então fuja de tudo isso. Não interessa quem fala, não interessa se a igreja é grande, não interessa se vem alguém lá: ah, eu peguei aqui essa fitinha e fui curado. Eu não posso crer nisso, porque Deus não honra esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo? Deus não endossa esse tipo de coisa. Como é que uma pessoa vai num pé de ídolo e fala assim:
Deus fez esse benefício para mim? Se Deus abomina um indivíduo, um ser, adorar e prestar culto a ídolo, não pode ser de Deus, não é de Deus. Está claro isso na sua mente? Entende? Ele fala: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, olha lá, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então, daqueles que aborrecem a Deus. Então o idólatra, aquele que vive debaixo de idolatria, de feitiço, ele vai transmitir isso para a terceira e quarta geração dele. Isso aborrece a Deus. Agora vamos supor que o idólatra desse, ele se converte a Deus. Quando ele se converte de verdade ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo quebra esta maldição. É estancada essa maldição na vida dele para sempre. Está bem claro isso? Então, é um mal, a idolatria é um mal que passa para a família, passa para gerações futuras. Então, igreja evangélica não tem nada a ver. Agora, os coríntios tinha lá gente que tinha familiaridade com ídolo. Tinha gente lá no meu... Coríntios era uma igreja cheia dos dons, mas cheia de problemas. Ainda tinha alguém enfiado na igreja que estava crendo em Jesus Cristo, mas ainda comia uma coisinha sacrificada do ídolo, ainda tinha uma familiaridade com uma idolatria, não tinha largado tudo, e estava dentro da igreja evangélica. Então Paulo escreve isso, que nós temos combatendo essa prática dentro da igreja. Agora vamos para outro texto, Salmo 115. Pode perguntar, Galdino. Não, quando começou, a igreja, quando começa em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo, era uma igreja pura. Já existia idolatria antes de Jesus Cristo. No tempo de Noé já existia idolatria, feitiçaria. A religião já tinha se propagado. Tudo isso já existia. Agora, quando surgiu a igreja com o Senhor Jesus Cristo, ela começou uma igreja pura, combatendo tudo isso. Mas quando a política, quando Roma entrou na igreja, quando ela foi crescendo e veio essa influência externa, então ela foi permitindo. Por isso que a liderança tem que combater o engano e segurar a verdade, manter a verdade dentro da igreja. Quando a liderança se abre para essas coisas, em poucos anos eles perdem a doutrina limpa e vira essa coisa que você está vendo. A igreja católica não era assim. É a igreja que veio lá dos apóstolos. Mas por que ela acredita em Maria hoje, em idolatria, em missa dos mortos? Porque se infiltrou no meio dela um monte de costumes de outras religiões. E a liderança que tinha, em vez de combater, manter a doutrina limpa, foi se envolvendo com isso e virou nisso que dá. Idolatria total. Está claro isso? Né? Então vamos lá, Salmo 115, versículo 1, né? As honras somente a Deus, né? O salmista escreveu isso aqui. Vamos ler então, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora ele vai falar sobre o ídolo. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Não é isso mesmo? Você não vê as estátuas dos santos estão sempre daquele jeito, mas são coisas totalmente mortas. Um dia você entra numa igreja católica cheia de ídolo, não tem medo não, viu? Você tem medo? Vai lá na cara da santa assim, olha bem, né? Olha bem na cara dela, você vê que aquilo é uma coisa morta, sem vida, sem, sabe? E todo mundo vai ali e se prostra diante dela, beija o pé dela, põe a mão nela, segue, aquela coisa morta que depende de alguém para ser carregado. Faça isso. Quando você entrar numa igreja católica que tem bastante imagem, entra lá dentro, não vai pensar assim: ai meu Deus, cruz credo, né? Eu vou entrar lá, tem um demônio. Não, você é crente, você entra em qualquer lugar, você não tem medo de nada, nenhum mal vai te tocar se você entrar numa igreja católica e parar no pé de uma imagem para olhar bem para a cara dela, que ela é uma coisa morta e não tem vida. Você entendeu? E você pode até entrar num terreiro de macumba se você quiser, porque você é de Deus, você não tem medo de nada, nenhum mal te toca porque você é de Deus. Tem fé para isso ou não?
Ou passa na frente da casa da macumba, ai, vou atravessar, meu Deus, que é uma casa de macumba. Não precisa ter medo de nada, você é de Deus. Nós somos salvos, temos o Senhor Jesus Cristo. Então, um dia que você passar em frente a uma igreja católica que tem imagem, entra lá um pouquinho, faça isso que eu estou te falando, tenha essa experiência, para lá e fala assim, como é que tantos milhões de pessoas pode se prostrar diante de uma imagem morta dessa? Olha bem nos olhos do ídolo. Não tem brilho, está aquela coisa assim, ó. Né? Se tiver uma vela no pé ainda, olha bem, geralmente eles não põem vela, eles põem uma luzinha. E vai aquela pessoa, se ajoelha ali, faz aquela reza, acreditando na... Olha como ela está morta, meus irmãos. Faça isso, você vai ver. Olha lá, suas mãos não apalpam, versículo 7. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Agora, olha aqueles que se prostram e adoram e prestam culto a eles, como eles ficam, olha. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Então, o ídolo não é uma coisa morta. Não é uma coisa morta. Todos quantos confiam nele e adoram ele, se prostram diante deles, se tornam semelhantes ao ídolo, mortos como ele. Como eles, vai se tornar semelhante a ele. Então, Deus que fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus é grande. Quando vê esse ser, esse homem, diante de uma imagem feita pelas suas próprias mãos, ao invés de se voltar para Deus, se arrepender, conhecer a verdade, ele fica ali crendo numa coisa morta, sem vida, inanimada, e fala que aquilo é o Deus deles, né? Não é uma coisa terrível isso? Hoje você entende a verdade. Você já foi católico? Já foi lá acender vela passando? Eu já fui. Que cegueira, que morte, né? Sim ou não? Então tornem-se semelhantes a ele os que neles confiam. Fica igual ao ídolo. Vamos para outro texto. 1 Crônicas, capítulo 16. Volta lá. Está depois de primeiro e segundo Reis, né? Então vem lá. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 16. Vamos ler do versículo 23 em diante. Ele fala assim: cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Aí depois eles falam das nações. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante deles, força e formosura no seu santuário. Tem um louvor que canta tudo isso aqui. Então o salmista olhava, ele confiava em Deus, ele via que todas as nações ao redor tinham idolatria, tinham ídolos. E é a mesma coisa nos dias de hoje. Você vai lá na Espanha, tem idolatria. Vai lá para Portugal, está cheio de idolatria, não é? Vai para os Estados Unidos, que era um berço evangélico, você vai encontrar idolatria. Idolatria é uma coisa que se esparrama, está na carne. Um dos frutos da carne é a idolatria. E o homem tem uma tendência a criar deuses por si mesmo, né? Então, aonde você vai no mundo? Olha, você vai, pega aí uma estrada de terra no interior, quando chega lá num lugarzinho, tem uma cruzinha, uma capelinha lá que está não sei quantos anos de uma idolatria lá. Tem ou não tem? Você vai passando num lugar lá no morro, tem uma cruzinha e uma idolatria com uma velhinha acesa, não é? Aonde você vai, aquilo está enfiado no meio do mato, no meio da cidade, porque o país foi colonizado por idólatras, e foi para a nação inteira esse tipo de idolatria em suas igrejas. Então o salmista está dando glórias a Deus, sabendo que Deus fez todas as coisas, para tributar honra, glórias e louvores a Deus. Agora ele olhava para as nações, e os deuses deles são o quê? São ídolos, né? É ídolos, são ídolos. Então
Nós temos que fugir dessas coisas. Você não tem que ter medo de estátua, você não tem que ter medo daquelas estatuetas das casas da macumba, você não tem que ter medo de nada. Você é de Deus, é ou não é? Maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Mas isso é uma coisa que cega as pessoas, que mata as pessoas, que impede as pessoas de conhecer o verdadeiro Deus. E a igreja evangélica tem que batalhar muito para não entrar um resquício dessas mentiras nos seus cultos. Mas o que você vê hoje? O quanto do feitiço entrou na igreja, não entrou? O quanto desse conceito de macumba entrou na igreja evangélica? Quanta imitação dos objetos da macumba estão sendo objetos de culto de uma igreja que se diz evangélica, porém parece uma igreja feiticeira. Então, compete a nós lutar, batalhar para manter a palavra limpa, né? Manter o ensino correto, centralizar tudo em Jesus Cristo. Não tem esse monte de coisa orada, não tem aquelas caixinhas de promessa que você só tira ali, não adianta, é só promessa, né? Temos que lutar para manter a sobriedade, olhando para Jesus, crendo somente nele, autor e consumador da fé, e não permitir que entre essas coisas na igreja, porque quando entra, existe uma perversão que a Bíblia fala que é uma prostituição espiritual. Nós vamos ler até a respeito disso. Vamos agora lá para Isaías capítulo de número 4, de número 44. Vai lá para frente, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e você vai chegar lá em Isaías. Isaías 44, nós vamos ler uma coisa aqui importante. Do versículo 9 até o versículo 20, né? A loucura da idolatria. Tem um título aqui que não é bíblico, mas ele fala a loucura da idolatria. E ele vai dizendo: todos os artífices de imagem, de escultura, são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus, ou fundiria uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos eles e se apresentam, espantem-se e sejam a uma envergonhado. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força de seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça a imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste e um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte da sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa, farta-se, também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contempla a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige uma oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi, e do resto faria uma abominação, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração
enganado ou ilude, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confia. Então ele está dizendo que o ferreiro forja no ferro, faz um ídolo, né? O outro faz uma idolatria da madeira e assim por diante. E não tem compreensão. Metade da madeira ele vai cozinhar o pão dele, fazer a comida dele. A outra metade ele vai formar um ídolo, vai se prostrar diante dele e pedir para que esse ídolo que ele construiu com as mãos dele liberte ele do mal. Vocês estão entendendo isso ou não? Né? Então o que você vê aqui que a idolatria causa? Uma cegueira espiritual, né? Quanta medalhinha de santo eu segurei já, né? Quanta velhinha, quanta coisa. Vocês lembram disso? Não sei se vocês viveram isso. Que cegueira, sim ou não? A gente não conseguia ver Deus e entender. Ia lá na igreja aquela cruz com Cristo assim, ó, aquela cara de sofrimento, sempre a mesma coisa, mas Cristo já havia ressuscitado, não estava mais na cruz, e a gente ali aos pés de um Cristo na cruz. Aí vem aquela sexta-feira santa, vamos seguir a procissão, e aquele monte de rezas, aqueles copinhos com uma vela no meio, todo mundo aceso ali, lembra isso ou não? Isso aí, aquele monte de reza, uma estátua de um Cristo do torto, assim, morto, sofrendo, e a gente rodava o bairro todo rezando. Que coisa abominável, que cegueira espiritual, e não conhecia nada da ressurreição de Cristo, né? Aí não podia comer carne vermelha porque Jesus morreu, né? Tinha que comer carne branca e peixe porque não tem sangue, aquela história toda que todos nós no passado vivemos na cegueira da idolatria. Está bem claro isso na tua mente, queridos? Agora, como pode uma igreja como os Coríntios ter uma coisa dessa enfiada lá no meio, e alguém ainda familiarizado com o ídolo? Não é de se estranhar não, porque ainda no meio da igreja evangélica tem quem taca rosinha ungida escondido. Não é ídolo, mas é o feitiço. Tem quem está lá com um lencinho consagrado. Não tem? Tem quem pegou uma fronha ungida e cobriu o travesseiro para ter uns bons sonhos, né? Não tem ou não tem? Não está lá com uma aliancinha no dedo, que fez uma aliança com Jesus e é ungida. Tem ou não tem? Não está bebendo água orada? Ainda no meio da igreja tem esse feitiço aqui, ó. Essa coisa abominável. Então, um culto que se participa de tudo isso não é prestado a Deus, porque Deus não aceita um culto misturado com feitiçaria. Fala assim, amém. Está te fazendo bem ouvir isso ou está cansando? Estamos indo? Então vamos ver agora sobre os feiticeiros um pouquinho, né? Vamos lá para Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia, o livro da lei, né? Então vamos ver Levíticos, uma coisa importante, como Deus abomina a feitiçaria. O que é feitiçaria? É essa mistura de coisas inanimadas com símbolos, com religiões, que atribuem um poder sobrenatural para essas coisas, né? Isso é feitiço. Pode ver que o feitiço é uma mistura de tudo, sim ou não? É uma mistura de tudo. Então, Levíticos capítulo 20, vamos lá. Desde o versículo 1 nós vamos ler. Levíticos 20, versículo 1 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der seus filhos a Moloque. Moloque era um deus estranho. O que eles faziam? Alguns sacrificavam seus próprios filhos para Moloque. Sacrificavam, matavam, derramavam sangue para esse Deus chamado Moloque. Então Deus está dizendo assim, parte B do versículo 2: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. Olha como Deus era rigoroso. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do seu povo. Porque quando deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo monte, se o povo da terra fechar os olhos
para não ver esse homem quando der ele seus filhos a Moloque, então e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do seu povo, com todos os que após ele se prostituíram com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei no meio do povo. Então, para que essa prostituição não é uma coisa física, é o povo de Deus se envolvendo com feitiçaria, com necromancia, né? Então isso é chamado de prostituição espiritual. Como pode um homem nascido de Deus, que adora Deus no espírito, se envolver com espíritos de feitiçarias, de necromancia? Não tem como fazer isso. É uma mistura, é uma coisa terrível, não é? Está bem claro isso? Então, de novo eu falo, todo esse monte de coisa orada, terra, isso é feitiçaria. Nós não temos que ter comunhão com esse tipo de coisa. Isso é abominação. Vou ler o 6 de novo. Quando alguém se virar para os necromantes, né, para os feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e eu eliminarei do meu povo. Então olha como Deus é rigoroso. Por que Deus é rigoroso assim? Porque Ele sabe que a tendência da carne é se envolver com feitiçaria, é se envolver com necromancia. Todo mundo quer saber o futuro, não é? Todo mundo quer saber o que vai acontecer, quer que adivinhe o futuro. E quanta gente no meio da igreja que não passam de adivinhos. Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me mostrou isso, né? Não passam de adivinhos. Então Deus abomina esse tipo de coisa. Abomina esse tipo de coisa. Vamos para outro texto. Aí mesmo no capítulo 20, vamos lá para o versículo 27. Versículo 27, né, do capítulo 20. E vamos ler lá. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Então, para Deus manter o povo de Israel sem esse tipo de coisa, havia uma sentença de morte. Isso aqui é lei, ó. Isso aqui é lei. Deus mandava matar o feiticeiro, o necromante. Se soubessem que eles eram assim, seriam apedrejados, seriam mortos, e o seu sangue, o sangue deles, cairiam sobre eles mesmos. Está bem claro isso na sua mente? Agora, por que alguém no meio da igreja do Coríntios ainda tinha familiaridade com o ídolo? Ainda comia alguma coisa sacrificada a ídolo e não tinha uma visão clara de Deus? Paulo falou, vocês ainda não têm conhecimento de Deus. Então quem acredita nessas coisas ungidas e oradas não tem conhecimento de Deus ainda, não entendeu a grandeza de Deus e que Deus não está nisso. Vamos para outro texto, Deuteronômio, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, olha lá, capítulo 18. Deuteronômio 18. Nós vamos ler do versículo 9 em diante. Contra os adivinhos e feiticeiros, né? Então, versículo 9. Olha como Deus quer preservar o povo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então, primeira coisa, vocês vão entrar na terra que eu vou dar, a terra prometida. Não vai aprender a religião deles, isso é tudo abominação. Não se envolva com isso. Por quê? Porque Deus quer um culto puro, um culto limpo, exclusivo. Não tem no culto a Deus mistura com feitiçaria, idolatria, macumbaria e espiritismo. Não tem, meus irmãos. Está claro isso? Então vamos ler de novo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Continuando. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Por que Deus está dizendo isso? Não tem que haver no vosso meio quem pratica essas coisas, né? Quantas vezes no meio pentecostal ia lá, a irmãzinha não passava de uma adivinha? Fala a verdade.
que Deus está mostrando, Deus está vendo, controlava a vida de todo mundo com as suas feitiçarias e adivinhações. Falado aqui, isso é dom de revelação, isso você procura na Bíblia. Onde está o dom de revelação? Lê na lista dos dons, não existe dom de revelação. Quanta gente foi enganada, destruída, explorada, e é até hoje, por quem pratica esse tipo de coisa. Não se achará entre ti, olha lá, quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem... O que é o prognosticador? Olha, daqui a um tempo é o prognóstico. Conta tantos dias, né? Daqui a um tempo, daqui 2 tempos, conta não sei quando vai acontecer. É o prognosticador, já está dando data, prognosticando aquilo que ele fala que Deus está falando para ele para revelar da sua vida. É o prognosticador, olha lá. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem o agoureiro, nem o feiticeiro, nem encantador, nem necromante, né, que fica lendo as cartas, nem mágico, esse aqui não dá para trabalhar no circo, né? Nem mágico, nem quem consulte os mortos, olha lá, pois todo aquele que faz tal coisa, quais coisas? Isso que acabamos de ler, é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, ouvem os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Está bem claro isso? Então Deus, meu irmão, Deus não permite o povo dele se envolver com espiritismo, com feitiçaria, com prognosticador, com os adivinhadores, com nada desse tipo de coisa. Olha, isso na lei Deus já proibiria esse tipo de coisa, e nós na graça nunca podemos nos envolver com tal coisa. Não adianta eu criar aqui uma coisa, fazer uma campanha, criar uma coisa ilusória na tua cabeça, dizendo que Deus ungiu, que se você fizer isso vai ser maravilhoso. Não, tudo isso é um tipo de feitiçaria. Deus não se envolve com isso e proíbe a prática dessas coisas na igreja dele. Por quê? Porque Deus quer um culto puro, no espírito. Está bem claro isso na sua mente? O que nós lemos? Deuteronômio 18, né? Vamos lá para Ezequiel para falar dos invólucros feiticeiros. Ezequiel capítulo 13. Vai lá para frente, passa Jó, Salmos, Provérbios, né? Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Olha lá. Ezequiel capítulo 13, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Vamos primeiro ver dos falsos profetas, desde o versículo 1. Acha aí, Ezequiel 13, 1. Ezequiel, ó, isso aqui eu estou te lendo a palavra de Deus, né? E a igreja dos Coríntios tinha um problema assim dentro deles. Então vamos lá, Ezequiel 13, todos já acharam, não? Posso ler? Então vou ler. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, que profetizando oprimem, como dizes os que lhes vêm, não, que profetizando exprimem, como diz o que lhe vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Então, a pessoa não viu nada, mas ela começa a falar de um monte de visão, atrai a atenção de muitos, começa a revelar um montão de coisas, que acostumou a fazer isso. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse. Quando o Senhor não enviou, esperam o cumprimento da palavra. Quantas vezes você ouviu isso? O Senhor diz: eis que assim diz o Senhor, né? O Senhor não falou nada, é coisa da cabeça, do coração deles, e eles esperam que aquilo vai se cumprir. São os falsos profetas. E depois ele vai dizendo: não tivestes visões,
Ó, não tivestes visões falsas? E não falastes adivinhação mentirosa? Quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Porquanto assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visão falsa e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, não entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, quando se edifica uma parede e os profetas acaiam. Olha o versículo 17, as profetisas, olha lá. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração. Profetiza contra elas. O que é profetizar do seu coração? A pessoa sente qualquer coisa e vai dizendo que Deus está falando, vai profetizando, vai pôr a mão na cabeça dos outros, revelando isso, revelando aquilo, falando, montando, dando recado para todo mundo. É do próprio coração dela, não vem de Deus, né? E vai dizendo, e diz, e assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para as cabeças, e para as cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo, e preservar outras para vós mesmos. Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matares a alma, as almas que não haviam de morrer, para preservares com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Que são os invólucros feiticeiros para as articulações? Essas coisas que põe nos pulsos, né? Que põe lá no tornozelo, onde passa as articulações. Quantas vezes eu ouvi gente dando fitinha ungida para você amarrar no braço, que nem fazem na Bahia, dão a fitinha do Bonfim, você faz seu pedido, aí amarra no teu braço e você vai usando, amarra no teu pulso. Quando ela quebrar de velha, né? Aquele que você pediu para o Bonfim, vai acontecer. Quantas vezes eu já vi na igreja evangélica essas fitinhas que você amarra aqui, vai usando, e quando quebrar, a bênção de Deus vai chegar. Não tem nada a ver, são os invólucros feiticeiros que essas mulheres naquele tempo já faziam e prendiam a alma de muitas pessoas nas suas feitiçarias. Agora elas faziam isso em troca do quê? De pão, de cevada, para serem beneficiadas com as coisas que elas lucravam praticando esse tipo de coisa. Isso faz parte de um culto a Deus, de um culto evangélico? Não tem nada a ver. São os invólucros feiticeiros, né? Hoje não são mais invólucros, é esse monte de coisa consagrada e orada que você vê diariamente. Lemos do versículo 17 e de 17 em diante, né? Está bem claro isso na sua mente, querido? Tá ou não está? Agora vamos lá para Apocalipse, vamos para o último livro, Apocalipse, versículo 21, aliás, capítulo 21. Nós vamos ler ali o versículo de número 8, né? Versículo 21, capítulo 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, para essa gente que pratica, se envolve com tudo isso, tem aqui, ó, uma condenação, a segunda morte, chamada aqui em Apocalipse. Está bem claro isso na sua mente? Então, meu irmão, vou repetir de novo, isso vai para a internet. Deus quer um culto puro, um culto de louvor, que você o adore.
Deus quer um ensino limpo dentro da igreja, que fale a verdade, que não prenda, não escravize, não explore ninguém. Deus não aceita qualquer tipo de feitiçaria, de idolatria, de envolvimento de outra religião dentro de uma igreja que presta um culto, que tem como Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. Agora vamos lá para Coríntios de novo. Vamos ler de novo lá onde nós começamos. 1 Coríntios, capítulo 8, né? Como pode uma igreja cheia de dons ter esse tipo de problema entre elas, né? Como pode ser uma igreja que cria em Jesus Cristo ter um tipo de prática enfiada no meio deles? Naturalmente eram aqueles que ainda não haviam nascido de novo. Só podia ser. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Vamos ler. Versículo 1 de novo. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então o que o ídolo é? Nada no mundo, não é nada. Porque ainda que também alguns se chamam deuses, quer nos céus e sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, olha lá, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Agora olha lá no meio da igreja o que acontecia. Entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomenda a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Então ainda lá no meio da igreja tinha quem tinha familiaridade com o ídolo, escondidinho ainda comia uma comidinha sacrificada a ele. Agora vamos lá no capítulo 10 de 1 Coríntios. Para quem é esses sacrifícios, né, que se fazem para os ídolos? Para quem são aquelas velas, aquelas coisas todas, aqueles feitiços todos que se fazem? Então, versículo 14 do capítulo 10. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Agora ele faz uma comparação do cálice do Senhor, que é a ceia. Olha lá. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Agora presta atenção nisso. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, eles estão pensando que é para o ídolo, mas é para quem o sacrifício? Esse sacrifício é a demônios que eles estão sacrificando. Vou ler de novo. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que sejais, que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, ainda tinha essa prática na igreja do Coríntios, e aqueles que eles sacrificavam como se fossem a ídolos, eram sacrifícios feitos aos demônios. Então aquela velhinha acesa que vai acender
para uma alma, né? Para alguém que morreu. Aquela missa que se faz de 7º dia, que vai fazer uma missa em homenagem ao fulano que morreu. Aquela mesa branca onde todo mundo sente em volta e vai receber um espírito de quem morreu para dizer que ele morreu, que ele foi para uma outra dimensão, né? Aquelas coisinhas consagradas que dão oradas, né? Você entende isso ou não? Esse monte de óleo que faz, esse monte de invenções que entram na igreja, aquele monte de imagem que você vê, aquelas medalhinhas de santa. Sabe quem está por trás de tudo isso? São os demônios. Essa que é a verdade. Você pode ver que toda igreja que distribui coisa orada, ela invoca os nomes dos demônios para eles se manifestarem dentro da igreja. Sim ou não? Todas. Então Paulo fala, eu não quero que vocês comam da mesa do Senhor e depois vão se associar aos demônios. Está bem claro isso? Então Paulo escreve essa carta, sabia que isso estava acontecendo na igreja e sabia que aquele sacrifício que era feito a ídolos, aquela comida que eles comiam, aquilo era sacrificado não aos ídolos, mas aos demônios. E nós não podemos ter um culto misturado, místico, com participação desse tipo de coisa dentro da igreja. Entendeu isso direitinho, queridos? Pode falar. Então, aí isso, ó, ela perguntou, então quer dizer que atrás dos ídolos, das imagens, tem demônios? As pessoas pensam que é aquele ídolo que representa aquela Maria, né? Eu vou contar um testemunho aqui que nem deveria. Vocês conhecem o Fernando da Elaine, que era da nossa igreja. Eles são portugueses. Um dia eu fui fazer uma visita, eles têm uns parentes muito ricos, lá para o lado do Morumbi, estavam doentes. E nós fomos fazer visita para aquela família, que tentar levar o evangelho para eles. Então tinha uma moça, uma prima que ficava terrivelmente endemoniada e gritava, virava cobra, fazia tudo que você pode imaginar, doida nesse sentido. Então ela contou a experiência que ela teve que mudou a vida dela. Ela falou assim, eu fui lá para Fátima, em Portugal. Aí quando eu cheguei diante da imagem, eu chorei. E eu chorei, eu fiquei tão emocionado, eu senti que entrou uma coisa em mim, foi fascinante a experiência que eu tive. Ela dizia assim, a partir daquele dia, porque ela foi com aquele coração, a partir daquele dia ela ficou possuída por demônios terríveis, só de ficar diante daquela imagem, se abrir para aquilo e ter uma experiência. Então por trás, meus irmãos, das imagens, esses ídolos, você pode entrar na igreja católica lá e encarar sem meninar, você é de Deus, acabou o seu problema, crê ou não crê. Mas o idólatra, o feiticeiro, tudo aquilo que eles pensam que estão fazendo para Deus, por trás de tudo aquilo está o diabo, está os demônios. E eles querem se infiltrar no meio da igreja evangélica para acontecer o que aconteceu com a igreja católica. Porque a igreja católica é uma ramificação da igreja verdadeira dos apóstolos. Mas entrou tudo isso dentro delas. Vocês estão entendendo? Misturou-se tudo e perdeu a pureza. Então por trás do ídolo, por trás daquele sal grosso, você tem que crer nisso. Por trás das velas acesas, das imagens, daquela que lê a carta, daquela que lê a mão, né? Dos adivinhos que está cheio, né? Dos que revelam. Você pensa que não? Olha, eu tive muitas experiências. Eu fui orar por gente que revelava que ficou possuída por muitos demônios. Mas revelava, era profeta na igreja. Né? Nem convém falar isso. Chiava, sapateava, um dia pôs a mão na cabeça, uivava que nem um lobo. Era profeta que revelava e via tudo. Então por trás de tudo isso, sabe quem vem? É o diabo, meus irmãos, são os demônios. Então fuja desse tipo de coisa. Está bem claro isso na sua mente? Tudo bem? Podemos terminar? Alguma pergunta a mais? Então vamos terminar aqui, né? Então domingo agora temos o culto normal, a partir das 19 horas.